Isso é um escândalo inacreditável. A Alemanha está desperdiçando sua prosperidade. E todos acham isso ótimo. Se você critica isso como nós, logo é atacado como direitista ou algo assim, porque vivemos na Alemanha, em um país onde a verdade não pode mais ser dita, é como um tabu. Erguemos proibições de pensamento e fala sobre todas as questões controversas, e quem desrespeita essas proibições é perseguido, como negacionista do clima, como conspiracionista da Covid, como xenófobo, seja lá o que for. Mas por trás disso sempre existem problemas reais, e se não podemos mais falar sobre eles, também não podemos resolvê-los. E esse é o problema da Alemanha. Somos uma sociedade que vive em um mundo de fantasia, onde já não é mais capaz de perceber a realidade. Senhor Tichy, em tempos de tanta estridência e arbitrariedade, o senhor é a última fortaleza do pensamento. Sua clareza e contextualização são raras. Sempre gostei muito de ouvi-lo antes. Que bom que está aqui. Também fico feliz. Embora fortaleza soe como você quis dizer que eu sou gordo. Senhor Tichy, comecemos de forma provocativa. Ursula von der Leyen vai à Escócia, posa de grande negociadora e Trump a trata como um limão. Espreme e descarta. 15% de tarifas para a Europa, 0 para os Estados Unidos da América. Essa União Europeia ainda tem alguma voz ativa? Ou foi esse o momento em que todos perceberam já viramos motivo de piada no cenário mundial? O interessante em Donald Trump é que ele é tão transparente. Ele é transparente. Ele é o imperador do mundo. Ele mantém sua corte na Escócia. Não importa onde Trump esteja, ele é o rei. Na verdade, ele me lembra os antigos imperadores alemães da Idade Média que viajavam pelo seu império até os chamados castelos imperiais e mantinham sua corte lá. E a nobreza local tinha que comparecer nesses palácios, como eram chamados, e concordar com tudo o que o grande mestre dizia. É exatamente isso que ele faz todo mundo comparecer. Não é mais uma política de igual para igual, ele deixa claro quem manda e ele é quem está no comando. E Ursula von der Leyen é, de fato, uma piada, porque vemos agora que, no fim das contas, tudo se resume ao poder. E a Europa já não tem mais esse poder. E Ursula von der Leyen não só se comportou de forma lamentável, como, na verdade, encerrou um ciclo. Então, por favor, ela não deveria comprar um carro usado para mim, porque ela entrou querendo assumir 300 bilhões em custos para a Europa e saiu com 750. É difícil entender como alguém faz isso. Vai ficar realmente difícil para a Alemanha, como o maior fator econômico da Europa, porque, como sabemos, devemos comprar quantidades incríveis de energia que vem dos Estados Unidos, é mais poluente e de 6 a 8 vezes mais cara do que antes. E nós devemos investir algo em torno de 600 bilhões, 700 bilhões nos Estados Unidos. De onde exatamente? Então, nós alimentamos a nossa concorrência e ainda achamos que isso é uma boa ideia. Isso é inacreditável. Inacreditável. Você acabou de descrever isso muito bem. Na verdade, eu já li na sexta-feira que Ursula von der Leyen queria aumentar certos impostos da União Europeia. Mencionava-se 2 trilhões de euros. Então, no final das contas, somos nós que teremos que pagar a conta na Europa. Acho que Ursula von der Leyen sabe que ela fez um acordo devastador, praticamente destrutivo para a Europa. Na verdade, até a palavra vem de Donald Trump, ele já determina até a linguagem que podemos usar. Esse acordo prejudica a Europa, em especial a Alemanha, mas pode beneficiar Ursula von der Leyen. Porque o que ela quer? Ela quer uma centralização ainda maior do poder na Europa, né, em Bruxelas, na Comissão Europeia, e tem poder quem controla o dinheiro. Então ela quer claramente espremer a Europa como um limão para depois se tornar o grande poder central da Europa, que nos impõe impostos, arrecada e direciona para algum lugar. Então tudo isso é um jogo de poder. Ela quer o poder central na Europa através da Comissão.
e talvez isso seja o mais devastador, que a Europa, como uma comunidade de estados independentes com seus próprios interesses e particularidades, de repente deva se tornar um pequeno mini-império, onde o grande poder central está em Bruxelas, que espreme o resto dos países, assim como naturalmente Roma fez em seu tempo, ou como Moscou fez na União Soviética, com todos esses estados que existiam ao redor do poder central em Moscou. Ou seja, é sempre a mesma coisa. É a ânsia de poder de uma burocracia em Bruxelas, que agora está sendo imposta à força, por assim dizer, e ou nós nos defendemos contra isso, ou então acho que já é um ponto em que a União Europeia precisa ser gradualmente colocada em debate. Isso ainda faz sentido para nós, isso ainda nos ajuda, vamos conseguir avançar com essa coisa aí? Na política externa cedemos e internamente tudo desmorona. Nossos sistemas sociais se deterioram, a dívida cresce e a sociedade se fragmenta. Senhor Tichy, quando será a grande explosão? Bem, você já mencionou os números, mas talvez devêssemos recapitular mais uma vez. Há 3 meses, Friedrich Merz destruiu o freio da dívida junto com o Partido Social Democrata e iniciou a contratação de 850 bilhões em dívidas. E esse é um valor de dívida que levamos 70 anos para acumular uma quantia comparável de dívidas. 850 bilhões é um valor inimaginável, não dá mais para imaginar o que isso realmente significa. Mas o mais importante, e isso devemos realmente lembrar, não é suficiente. 850 bilhões, número imaginário, ainda não basta. Segundo os cálculos atuais, eles já vão precisar de 1 trilhão até o final do mandato deles. E ainda assim não vai ser suficiente. Por quê? Porque estão apostando que o Estado vai gastar cada vez mais dinheiro, ele desperdiça, queima, destrói, torra o dinheiro e as pessoas ainda têm que pagar mais, enquanto ao mesmo tempo a economia está afundando. Então, esse descompasso entre o que o Estado gasta e o que ele arrecada é impressionante. E isso também foi confirmado pela economista Verônica Grimm. A Alemanha está realmente entrando agora em sérias dificuldades econômicas. Porque só mais um número, os juros já estão dobrando de 30 para 60 bilhões, que precisam ser pagos todos os anos pelo orçamento federal. Em outras palavras, em breve estaremos trabalhando apenas para os grandes bancos que emprestam dinheiro ao Estado e nos cobram através dos juros. Isso não pode dar certo. E ainda nem falamos sobre os diferentes ramos da Seguridade Social. Seguro de cuidados, previdência social falida, plano de saúde falido no limite. Eles aumentam em todo lugar. As contribuições devem subir, pois falta dinheiro. Mas o que falta são reformas, 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 e tudo isso nem seria tão difícil. Poderiam fazer, mas não fazem. Você mencionou o seguro de aposentadoria e isso recentemente me surpreendeu. Na verdade, acho que li esse número com você no LinkedIn ou no X. 1 trilhão foi desviado em décadas. Com isso, aposentados poderiam ter uma vida incrível no paraíso. O que ameaça é a pobreza na velhice ou precisar complementar a renda ao envelhecer. Hoje é assim. Ao perceberem esse desequilíbrio, muitos jovens pensam: por que devo me esforçar tanto por esse Estado? Você ainda tem esperança nessas pessoas ou acha que devem ir embora, pois o Estado acabou? Então, se a gente olhar para essa perspectiva, o Estado chegou ao fim. Nós temos uma dificuldade, nós temos um problema, nós temos um peso, isso é o desenvolvimento demográfico. Todos nós queremos envelhecer, isso é bom. E isso, claro, já coloca a Previdência Social diante de um problema, mas esse problema pode ser administrado. É preciso ajustar uma série de fatores em vários pontos, e assim seria possível reformar esse sistema de forma duradoura e sustentável. E todos, em geral, estariam satisfeitos. Mas se você faz exatamente o oposto do que fez originalmente, sabendo muito bem que está errado, então você vai acabar batendo de frente com a parede. Um exemplo. Há 20 anos, com muita polêmica, mas foi um passo corajoso, aumentamos a idade de aposentadoria de 65 para 67 anos. Isso também não é nada demais. Isso foi introduzido por volta de 1880 sob Bismarck, com esses 65 anos. Naquela época, imagine só, a duração do recebimento da aposentadoria era de 3 meses, ou seja, as pessoas pagavam as contribuições, se aposentavam e depois de 3 meses já era o fim.
E hoje temos períodos de aposentadoria de 20, 25, 30 anos. Isso é ótimo, mas é claro que precisamos pensar em alguma solução para isso. Como podemos continuar vivendo felizes e satisfeitos na velhice, apesar de tudo isso? Por isso criaram a aposentadoria aos 67 anos, mas depois o Partido Social Democrata a reverteu para 63 anos. Hoje, a idade de entrada na aposentadoria é de 63 anos e poucos meses. Ou seja, aquilo que já tinha sido colocado no caminho certo foi revertido. E esse é um dos pontos. Um segundo ponto é a migração. Naturalmente, na Alemanha, todos ficariam felizes em ter trabalhadores, profissionais qualificados, que, através do seu trabalho, do pagamento de impostos e das contribuições, ajudariam a estabilizar o sistema como um todo. Mas nós não fizemos exatamente isso, né? Ao invés disso, estamos trazendo para o país beneficiários de assistência social, beneficiários do Bürgergeld, e isso faz com que a carga aumente. E esse é exatamente o ponto que o Partido Social Democrata e os Verdes estão promovendo com a ajuda da União Democrata Cristã. Aqueles que trabalham são sobrecarregados e todos os outros são aliviados, inclusive os deputados do Bundestag com seus aumentos automáticos e constantes de salários. Em outras palavras, quem trabalha neste país é o bobo. E enquanto for assim, enquanto quem trabalha aqui for o bobo, as pessoas vão dizer, ok, obrigado, mas sem mim, eu não sou idiota. E isso faz com que, em primeiro lugar, a disposição para se esforçar diminua. Hoje em dia, todos nós já pagamos 60% de impostos sobre o que ganhamos. Você pode pensar, vou aproveitar melhor meu tempo livre, ter uma vida mais agradável, fazer um bico ou outra atividade para melhorar. De qualquer forma, quem trabalha é o bobo, e por isso as pessoas vão trabalhar menos e o problema vai se acelerar. E quando agora se exige que todos nós trabalhemos por mais tempo, só podemos dizer, ok, faz sentido por causa do desenvolvimento demográfico. Mas nós temos na Alemanha 10 milhões de desempregados, temos 3,5 milhões de pessoas que recebem o Bürgergeld embora pudessem trabalhar, temos 3,5 milhões de desempregados. E milhões ficam parados na Agência Federal de Emprego, em programas de requalificação inúteis, apenas para não entrarem nas estatísticas. Ou seja, temos 10 milhões de desempregados. Essas pessoas deveriam ser colocadas para trabalhar, assim teríamos resolvido pelo menos um problema e então poderíamos seguir em frente. Mas justamente esse caminho nós não seguimos. Nós não dinamizamos a economia, ao contrário, nós a desaceleramos e depois percebemos, de alguma forma o dinheiro não é suficiente. Recebemos agora mais rápido do que esperávamos a conta pela política verde de impedir o crescimento. Isso é possível. Todos nós podemos decidir que vamos ficar mais pobres. E é exatamente nesse ponto que estamos ficando mais pobres. E esse é o sucesso da política verde, que depois foi apoiada pelos vermelhos e pelos pretos. Você explicou bem. Agora tenho 2 números aqui. Todos os anos, 300 mil pessoas altamente qualificadas de 25 a 55 anos emigram. Por outro lado, cerca de 500 mil imigram para os sistemas sociais. Esses dados são do Departamento Federal de Estatísticas, não da AfD ou grupos de direita. Você acha que isso é ingenuidade política ou realmente acredita que em 2029 a União Democrata Cristã e a AfD podem avançar na política econômica? Primeiramente, há mais de 20 anos escrevi um livro junto com minha esposa que tem o título Não é propaganda, porque ele nem existe mais, não dá para comprar. Alemanha na armadilha da velhice e como escapar dela, dessa armadilha da velhice. E lá mostramos alguns caminhos que deveriam ser aplicados em conjunto para estabilizar o sistema. E já naquela época descrevemos que, por um lado, há um brain drain, ou seja, uma saída de pessoas capacitadas, dispostas e preparadas para trabalhar. E que existe uma competição global pelos mais inteligentes, os mais capacitados, as melhores mentes, aqueles que realmente fazem a diferença, e nós temos exatamente esse desequilíbrio na Alemanha. Alguém que vem do exterior seria louco de ir para uma Alemanha, onde a carga tributária é de 60%, onde os preços dos imóveis estão explodindo, onde, mesmo tendo uma boa renda, mal consegue proporcionar uma vida digna para sua família.
Então, quem pode, dá um jeito de sair da Alemanha. E na Alemanha há muitos que podem fazer alguma coisa. Eles dizem, adeus, estou indo. A Suíça inteira vive agora só de alemães que trabalham lá em clínicas ou na gastronomia. E não só como médicos ou algo assim, mas também há muitas enfermeiras, muitos funcionários em restaurantes. Então, não estamos falando só de Einsteins que estamos perdendo, mas sim de pessoas comuns que têm profissões normais, mas que quando vão para o exterior simplesmente são melhor remuneradas. E esse é o drama. E, ao mesmo tempo, mais uma vez, temos 3,5 milhões de pessoas em idade ativa que vivem na Alemanha, que vivem do auxílio social, ou seja, que nunca trabalharam um dia sequer. E quando olhamos para esses 3,5 milhões, ou quando olhamos para o total de 5,4 milhões de beneficiários do auxílio social, nós tentamos calcular isso. Então, percebe-se que 80% são migrantes. O auxílio social não é destinado a cidadãos, mas a estrangeiros. Ou um dinheiro para não cidadãos, que simplesmente é explorado e de forma alguma mais controlado. Agora temos uma história engraçada, quer dizer, engraçada não é o termo certo, é preciso prestar atenção nisso. Até mesmo aqueles que são criminosos podem continuar recebendo o dinheiro de cidadão, eles não são registrados, ou seja, a polícia nem os encontra. E eles recebem tranquilamente o dinheiro de cidadão em algum lugar, em um apartamento onde não estão registrados, ou simplesmente mandam transferir o dinheiro para o exterior, para onde já foram embora há muito tempo. Eles são procurados, o dinheiro de cidadão os encontra, mas a polícia não. E isso é um escândalo inacreditável. A Alemanha está desperdiçando sua riqueza. E todos acham isso ótimo. Ao criticar isso, como fazemos, somos rotulados de direitistas e atacados. Porque vivemos na Alemanha, em um país onde a verdade não pode mais ser dita. É como um tabu. Erguemos proibições de pensamento e fala em torno de todas as questões controversas, e quem desrespeita essas proibições é perseguido, como negacionista do clima, como conspirador da Covid, como xenófobo, sei lá o quê. Mas por trás disso sempre existem problemas reais, e se não podemos mais falar sobre eles, também não podemos resolvê-los. E esse é o problema da Alemanha. Somos uma sociedade que vive em um mundo de fantasia, onde já não é mais capaz de perceber a realidade. E isso é o terrível, não são os problemas que são terríveis. Este país resolveu tantos problemas, assim como outros países também. Também poderíamos resolver esses problemas que temos, se quiséssemos. Mas se nem sequer podemos falar sobre isso, então não há solução para o problema. Isso acontece com qualquer problema. Eu realmente tenho a sensação de que qualquer pessoa que tenha um quociente de inteligência acima de 120 é considerada inimiga do Estado neste país. Toda a crítica é logo deslegitimada ou menosprezada. Isso que o senhor acabou de descrever, em outra situação eu também fiquei sem fôlego, como software de integração Palantir. Estamos falando aqui de um software que deve reunir fluxos de dinheiro, perfis de movimento, redes sociais e biometria. Isso me soa como algo chinês. Crédito social, mas criado na Europa, na Alemanha, com outra apresentação. Mas os métodos por trás disso, para mim, são tão perversos, apenas mais sutis. Você tem as mesmas preocupações agora que a Palantir será em breve utilizada em toda a Alemanha? O problema é que isso sempre acontece no socialismo. E estamos caminhando para um sistema socialista. Não funciona, claramente não funciona. Já discutimos alguns pontos, poderíamos continuar conversando. Energia e sei lá mais o quê. Então não funciona. Qual que é o próximo passo? O mais sensato é resolver os problemas para voltar a funcionar. Mas não, nós não resolvemos os problemas. Nós nos livramos daqueles que criticam ou até mesmo apenas apontam isso. Por isso, quando se observa sistemas socialistas, eles sempre começam de forma bem tranquila e vão ficando mês após mês e ano após ano mais brutais, mais criminosos e mais assassinos. Porque eles precisam reprimir a oposição, porque as pessoas não querem participar, porque as pessoas se rebelam. No final sempre há um gulag, no final sempre há um tiro na nuca e, antes disso, a vigilância total. E esse processo também pode ser observado aqui.
Na medida em que o governo faz besteiras, não são as besteiras que são eliminadas, mas sim os críticos que são perseguidos. Então, nós também observamos isso aqui. Somos constantemente denunciados, insultados, processados, sofremos boicotes de anunciantes e todas essas coisas só conseguimos superar graças aos nossos leitores fiéis que sempre nos ajudam. Mas o principal é, quem critica é inimigo do Estado, quem critica espalha ódio e incitação. Mas ele está apenas criticando. E a democracia era justamente tão forte porque era capaz de gerar soluções melhores através da crítica. O problema é que os socialistas, com seu comportamento centralizador, nem sabem quais erros estão cometendo. A capacidade de renovação da democracia é o que a tornou tão superior. Não é que soluções centralizadoras sejam ruins por si só, mas quando saem do controle, elas não são corrigidas. Essas soluções centralizadas, que acabaram sendo erros, foram o motivo pelo qual a República Democrática Alemã fracassou, todo o bloco oriental fracassou e a União Soviética fracassou. E também será difícil na China resolver os desequilíbrios evidentes, apesar de todo o sucesso. Então, nós precisamos da discordância. Discordância não é ódio nem incitação, mas sim algo produtivo. Só quando discutimos uns com os outros, quando colocamos as coisas na mesa e debatemos sobre as soluções, porque eu não sou aquele que afirma saber tudo. Eu gosto de ser convencido, mas não se convencer, simplesmente continuar do mesmo jeito, é isso que está destruindo a Alemanha. Vou dar um exemplo simples. Nós sabemos que à noite o sol não brilha, isso a gente realmente sabe. Seguimos instalando mais painéis solares que não geram energia à noite e produzem eletricidade ao meio-dia, quando não há demanda. Então, é um desequilíbrio bem simples. Então, mais painéis solares não resolvem nosso problema de energia. Na verdade, eles o agravam. Ao meio-dia, é preciso se livrar dessa energia, nem até pagar para que ela desapareça em algum lugar, essa eletricidade. Em outras palavras, nós simplesmente ignoramos os fatos físico-naturais mais básicos, sendo que até chamar isso de científico técnico já é um exagero. Que o sol não brilha à noite, eu sei disso mesmo sem ter estudado física. É assim, seja com o euro digital, a Palantir, ou toda essa arquitetura de vigilância sendo construída, isso parece ser uma ação coreografada de 150 países. Vamos realmente entrar em um modo de vigilância nos próximos anos sem que possamos nos salvar disso de alguma forma? De fato, é isso que eu temo. E é por isso que o meu pedido a todos é, por exemplo, usar dinheiro em espécie. Conheço esse ditado, dinheiro em espécie é liberdade cunhada, mas isso já está tão batido. Mas é totalmente claro, ao usar um método de pagamento eletrônico, não importa qual seja, eu deixo rastros digitais. Onde eu compro, o que eu compro, quais são minhas preferências, com o que eu gasto meu dinheiro. Isso é um monte de informação. Não são só os governos interessados nisso, sempre alegando, é por causa do trabalho informal e da lavagem de dinheiro. Essa é a menor parte de tudo isso. O maior motivo é que, claro, as grandes corporações também querem saber o que você compra, o que eu compro, quais são as minhas preferências. São criados perfis de movimentação, são criados perfis de vigilância, são criados... Sistemas que estudam nosso cérebro são criados para nos induzir a comprar. E então vem o Estado e pode nos desligar. Quero dizer, quando tivermos esse euro digital, vai ser muito fácil dizer: ei, cara, esse seu negócio aí eu vou desligar. Ficamos incapazes de agir, não dá mais para reservar viagem ou qualquer coisa. Aí só resta esperar na porta aberta até ser levado algemado. Esse é o caminho mais fácil. Ou seja, em outras palavras, nós mesmos estamos nos movendo para essa área de falta de liberdade. E é isso eu posso dizer a todos. Se um restaurante aqui em algum lugar, e infelizmente isso já é comum aqui, que nos restaurantes jovens e modernos só aceitam cartão. Isso parece tão moderno. Sou super descolado e digital, aqui só aceito cartão, é tudo o que posso dizer. Vocês estão abrindo a porta da prisão, da qual não vão mais conseguir sair. Você descreveu isso muito bem.
Ou seja, as pessoas devem assumir a responsabilidade por si mesmas e, em vez de ficarem paralisadas por comodismo como um coelho diante da cobra, devem tentar, no dia a dia, não romantizar o dinheiro em espécie, mas usá-lo para serem menos rastreáveis. E, no fim, não ter medo de que o Estado se torne invasivo. Porque, claro, a gente está muito mais presente na vida real. Exatamente. Também temos isso em nossas mãos. Acho que a liberdade é algo que a gente nem percebe o quanto é um prazer imenso tê-la, mas isso não é garantido. A liberdade sempre teve que ser conquistada. Ela teve que ser conquistada repetidas vezes ao longo de milênios. Antigamente eram as igrejas, sempre os príncipes, sempre os ditadores, e agora estamos vendo isso de novo. Isso é vigilância digital. Então é preciso resistir a isso, assim como sempre os hereges resistiram, assim como sempre os revolucionários sociais resistiram. Então é uma luta constante pela liberdade, uma luta pela liberdade e pela autodeterminação. Se não fizermos isso, ok, então seremos escravos, mas já estamos a caminho disso. E mais uma vez, não existem escravos ricos. Essa é exatamente a diferença. Então, não é que essa vigilância e esse tipo de digitalização apenas tirem nossa liberdade, mas aumentem nossa prosperidade. Na verdade, será que ficaremos sem liberdade e pobres? Pobreza e falta de liberdade são dois lados da mesma moeda digital. Há alguns dias recebi como convidada a vice-líder da bancada, Beatrice von Storch. E acabei dizendo que desejo 51% para a AfD na próxima eleição para o Bundestag. E que então eles vão bater com tudo na parede. Não é por cinismo. Por mim, podem governar 500 anos se fizerem política decente. Para que até a última pessoa lá fora perceba que não existe um Messias. Não é o Höcke, Weidel, Esquerda, Merz, von Storch ou qualquer um. Mas que a verdadeira salvação só pode vir de dentro e nunca ser imposta de cima para baixo. Quando você assume o controle da sua vida e deixa de confiar no revolucionário e no politicamente correto, algo muito bonito acontece. Porque isso pode levar a uma liberdade interior. Isso pode, no melhor dos casos, levar a uma liberdade financeira. Então você também não é mais manipulável, não é mais tão controlável, porque tudo lá fora parece ser uma espécie de show coreografado envolvendo todos os partidos. E então você pode decidir por si mesmo se quer ou não entrar nesse próximo conflito. Ou se você simplesmente joga o celular de lado e realmente sai com a sua família, ou simplesmente vai para a natureza. Então, eu acho que o conceito central que vem antes da liberdade é a competição. Competição é sempre a disputa, a tentativa, o esforço pelo melhor. Nem você, nem eu, nenhum de nós tem a solução pronta. Nós não somos super-humanos e assim por diante. Todos nós temos percepções limitadas de alguma forma, mas a competição mostra onde está a solução certa, então é preciso permitir a competição. Mas na Alemanha, hoje em dia, a palavra competição é quase como falar de abuso infantil. Então, nós queremos excluir a competição, queremos eliminá-la. Como se vê a competição em vários níveis, não apenas econômica. O conceito de competição vai além da economia. Também existe uma competição política. O parlamento existe justamente para que soluções alternativas sejam discutidas nele, em um ambiente de competição. E nem sempre é confortável esse tipo de discussão competitiva, né? Ou seja, uma discussão sobre a melhor solução, mas pelo menos assim existe a chance de surgirem novas ideias, de surgirem novas soluções. Mas a competição política na Alemanha é limitada. Agora é só uma luta contra a direita e todos se resumem a si mesmos para lutar contra a AfD. Em vez de dizer, bem, talvez essa seja uma solução melhor, mas se a AfD é a favor, então essa solução não pode ser adotada. Ou seja, escolhemos a opção pior, só porque a melhor talvez também seja defendida pela AfD. Se vem deles, eu também não sei. Então eu sou bem neutro aqui. Aqui se trata de um princípio fundamental. Trata-se do princípio fundamental da concorrência, da disputa pela melhor solução. E se a gente ignorar isso, acabamos tendo soluções piores.
Se o Bundestag abandonasse essa barreira boba e voltasse a discutir abertamente, chegaríamos rapidamente às soluções que podem ser organizadas. Vou citar o exemplo que mencionei. De 5 beneficiários do auxílio social, 4 não são alemães. Isso poderia ser eliminado. Poderíamos dizer, ok, rapaz, assim não dá. Ou então, há 100 soluções ou ideias. Devemos instalar turbinas eólicas em locais sem vento? Na verdade, digamos assim, é simplesmente a ideia mais idiota. Mas talvez o AfD diga, ótima ideia. Por favor, nada de turbinas eólicas em áreas de pouco vento, ou em áreas onde seja possível melhorar, como no turismo, por exemplo. Como na Baviera, onde estão instalando turbinas eólicas em todos os picos. Depois disso, ninguém vai querer ir lá. Em outras palavras, tudo isso poderia ser feito, mas União Democrata Cristã, Partido Social Democrata, Verdes e a Esquerda não vão fazer de qualquer jeito, porque poderia beneficiar a AfD. Sabe? Também não acho que a AfD tenha a solução em si, mas poderíamos pelo menos discutir isso. Vamos ver. Se a AfD tiver as melhores soluções, votaremos nela. Se ela ficar preguiçosa, acomodada e gananciosa como os outros partidos, procuramos outro. Isso é competição política. Sempre existem apenas soluções temporárias e a competição pressupõe que a gente procure algo novo depois. Sempre foi assim e deve continuar assim. Agora, Sr. Tichy, tudo que nos une neste país, como rituais, imagens de família, tradição ou patriotismo, parece estar sendo gradualmente dissolvido. O senhor tem a sensação de que essa fragmentação é desejada politicamente para que as pessoas não assumam responsabilidade própria e, assim, sem um fundamento religioso, sem orientação, fiquem vagando perdidas pelo mundo? Bem, essa é a política do wokismo que quer criar uma espécie de mingau universal para o mundo. Mas um mingau universal para 9 bilhões de pessoas simplesmente não funciona. Em vez disso, são necessárias organizações menores, unidades menores, que possam organizar isso melhor entre si. Existem estudos antigos de 30, 40 anos atrás em que se pensou qual é, na verdade, o tamanho ideal de um Estado. O resultado foi assim: são estados com cerca de 12 milhões de habitantes, semelhante aos Países Baixos ou à Baviera. Porque esses países são grandes o suficiente para serem economicamente eficientes, mas pequenos o suficiente para que possam ser bem organizados. Porque organizar é quase impossível. O que é certo para Hamburgo definitivamente não é certo para Malta. O que funciona em Chipre pode ser contraproducente na Escócia. Ou seja, é preciso organizar unidades menores. Chamou-se isso por um tempo de democracia de base ou de raízes, back to the roots. Todo tipo de coisa é sempre a mesma coisa. Precisamos de unidades funcionais. E os grandes estados unitários acabam falhando de alguma forma porque são uniformes demais. A vantagem dos Estados Unidos da América é que eles ainda são Estados Unidos até hoje, e os estados individuais têm relativamente muito mais competência do que, por exemplo, dos estados federais alemães. O governo central em Washington basicamente só cuida da política externa, defesa e coisas assim. Ou seja, em outras palavras, também precisamos aqui da concorrência entre unidades menores, e na maioria das vezes chamamos essas unidades menores de nações. E as nações também têm algo em comum, que é esse senso de pertencimento. Não estou dizendo que uma nação seja superior à outra. Isso é nacionalismo, mas dentro da nação existe uma coisa em comum. Ela surge da história, da religião, da tradição. E quando você dissolve isso, você dissolve as nações e também dissolve a capacidade de gerar soluções significativas dentro dessas comunidades. Na Holanda, por exemplo, já que acabei de mencionar isso, os holandeses sempre lutaram contra as tempestades e conquistaram enormes áreas do mar através do trabalho em conjunto. Isso é o que se chama de economia dos polders. E isso marcou os holandeses. Eles têm um grande espírito comunitário, né? São unidos como carne e unha. Mas isso é um pouco diferente na Alemanha e agora estão destruindo essa união. E essa união é algo cultural, historicamente formado, nem sempre é bonito.
A Alemanha, por exemplo, foi unida também por causa dessas guerras terríveis que o país viveu. E isso levou à disciplina, ao fato de que as pessoas estavam dispostas a perseguir certos objetivos juntas, puxando a corda do mesmo lado. Estão destruindo isso. É o wokismo vermelho-verde. Eles combatem o que existe e colocam no lugar apenas o indivíduo, na esperança de que assim possam guiá-lo e controlá-lo. Aliás, na União Soviética foi exatamente assim, tudo foi destruído. Religião, sentimento de pertencimento, tudo o que existia de alguma forma foi destruído para criar o novo homem soviético. E o homem soviético, é claro, não era necessariamente muito disposto a fazer qualquer coisa, mas sim se esquivava disso. Porque, no final das contas, existem até princípios básicos, acredito eu, que sempre dominam as pessoas. E alguns desses princípios básicos são, por exemplo, as pessoas querem ter família e querem fazer algo pela sua família. Elas querem guardar parte do que conquistam e trabalham para si e sua família. Elas querem ter liberdade de decisão e, quando isso lhes é tirado, elas ficam teimosas. Quando ficam teimosas, alguém as denuncia à Polícia Federal no Departamento de Registro alemão, alegando que são reacionárias. Então, precisamos voltar a ter um conceito histórico claro de um povo ou de uma nação. Uma língua comum costuma estar presente, não sempre, como na Suíça, na maioria das vezes são coisas simples. Religião comum, história comum, cultura comum, língua comum, experiência comum, entendimento comum, ação comum, e esse espírito comunitário está sendo destruído conscientemente. Você acredita que em 2029 a AfD e União Democrata Cristã vão acabar se unindo de alguma forma? Acho que ainda vamos passar por algumas pequenas aventuras nesse jogo todo. Tenho a sensação de que os partidos clássicos, como conhecemos, estão atualmente em processo de desintegração. O Partido Social Democrata tem só uns 14%, 15%, é inacreditável e ridículo, já chegou a valer 40%. Quero dizer, só de pensar nisso já é impressionante. Eles simplesmente, e a decadência continua. Não existe ninguém que consiga me explicar por que eu deveria votar no Partido Social Democrata. Quer dizer, isso já virou uma ideia de Jérico. Com os verdes é parecido. Eles também já viraram um partido tradicional, mas dá para perceber que esse tipo de política que os verdes representam, essa submissão total ao ditado climático, essa submissão total a esse wokismo que vive nos impondo regras, querendo dizer o que podemos comer, beber, falar, vestir e até o que podemos pensar. Esse constante paternalismo já encheu o saco das pessoas, principalmente dos jovens. Eles simplesmente não querem mais ser empurrados por essas vovós contra a direita para falar claramente. O Frente Democrática Popular praticamente já desapareceu porque não cumpriu sua promessa de liberalismo, porque quebrou sua palavra. E o próximo vai ser a União Democrata Cristã, eu acho. A gente já viu isso acontecer na Itália também. Em outros países, partidos não são mantidos artificialmente como na Alemanha. São todas apenas organizações estatais que recebem bilhões de nós, contribuintes, e distribuem entre si. Isso é uma cola de dinheiro público que ainda mantém os partidos vivos, mas, na verdade, eles já estão esgotados por dentro há muito tempo e ninguém mais vai lá. Então... O que te motiva, Sr. Tichy? Medo ou esperança? Há medo. O medo nos torna prisioneiros. Eu simplesmente acredito inabalavelmente que existem pessoas que buscam a liberdade, que buscam o próprio benefício, que buscam a prosperidade e que têm um senso de justiça. E a justiça também inclui o equilíbrio social. Acho que essas são necessidades humanas absolutamente normais. A gente quer organizar o melhor para a sua família, para seu ambiente, para a sua cidade, para a sua comunidade e assim por diante. Eu acredito que é assim. E eu acredito, acima de tudo, na concorrência. Eu acredito na concorrência e ela vai voltar, porque nós vemos na Alemanha que situações sem concorrência levam à estagnação, à letargia. O que vemos na economia e no Estado é a ausência de ideias políticas, a ausência de concorrência como disputa pela melhor solução. E isso leva a essa estagnação na Alemanha. Nós não fazemos mais nada, estamos caminhando para o abismo e aplaudindo a nós mesmos.
Mas então a gente cai do precipício. E eu acho que estamos bem perto disso. Eu poderia conversar com você por horas. Senhor Tichy, tenho aqui uma pergunta final para você. Com o conhecimento e a sabedoria que você tem hoje, o que você diria para o seu eu de 18 anos? Eu diria ao meu eu de 18 anos, não acredite, questione. Questione, pergunte, seja crítico, reflita, olhe um pouco para trás e seja humilde. Especialmente aos 18 anos, né? Às vezes a gente acha que pode moldar o mundo do nosso jeito. Acho que a humildade é extremamente importante. Nenhum de nós sabe a solução para o enigma do mundo, não pode saber porque não somos Deus. Às vezes precisamos olhar para trás, como sempre digo, somos anões sobre ombros de gigantes. Quando a gente olha para trás, vê tudo o que nossos antepassados realizaram, com muito menos possibilidades, com muito menos ciência, com muito menos tecnologia, com muito menos capital. Quando vemos as conquistas incríveis que foram alcançadas, a gente se torna humilde. Aí você pode olhar para coisas diferentes. Você pode ficar na frente de uma catedral gótica e perguntar como eles conseguiram fazer isso sem um guindaste. Muito louco. Como eles conseguiram fazer isso? Pois é, eles conseguiram. Mesmo sem computer-aided design, eles fizeram isso sem grandes projetos em papel. Eles desenhavam os planos na areia porque tinham pouco papel, então dá para fazer, é possível. E eu tenho que me curvar diante dos mestres construtores do passado. E aí eu olho para o que hoje em dia 90% da arquitetura faz, e então eu penso, meu Deus. É um prazer conversar com você. Muito obrigado pelos ótimos insights, pela clareza e tudo de bom. Também desejo tudo de bom para você e muito sucesso na competição.